pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Boteconomia. Para quem não me conhece, eu sou a Eduarda. E eu sou a Bianca. E hoje nós estamos aqui com o professor doutor Pedro Fonseca. Muito obrigada, professor, pela sua presença, por aceitar estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. E então, professor, começando a nossa conversa de hoje, como que o senhor caiu na área da economia? Olha, não foi uma coisa assim totalmente planejada, né? Porque eu, na verdade, eu não tinha assim uma coisa que eu pudesse ser uma vocação, tipo aquelas desde criança quero ser médico, quero ser advogado, ser bombeiro, enfim, né? E eu gostava mesmo de ser professor, né? Mas assim eu ficava em dúvida, né? O professor de quê, que carreira, enfim. Eu sou de São Borja, daí eu vim estudar em Porto Alegre quando eu tinha 15 anos. E daí eu entrei na Escola Técnica de Comércio da URGS, que era aqui atrás da faculdade. Ela funcionava nesse intermeio aqui do prédio, entre a economia e a engenharia ali. E, bom, daí o meu ensino médio, né, meu ensino secundário foi em contabilidade. E eu gostava de contabilidade, mas não muito, né? E estava naquela dúvida e tal. Quando eu fui, porque eu gostava muito na escola, eu gostava tanto de matemática como eu gostava muito de história. E geralmente é uma coisa complicada, porque geralmente quem gosta de matemática não gosta muito de ciências humanas e vice-versa. E eu era o contrário. Eu gostava muito de matemática e gostava. Então eu ficava em dúvida de que área eu iria fazer. Poderia ser tanto engenharia como ciências sociais ou história, enfim. E até que um dia me caiu assim, uma ideia, né, de fazer economia, porque era um curso que também tinha uma parte de matemática e tinha uma parte de formação histórico-social. Eu acho que isso aí contribuiu um pouco, né? Na verdade, o início do curso eu não gostei muito, sabe? Na minha época, depois nós mudamos o currículo, né? Mas naquela época a gente estudava administração, matemática financeira, contabilidade, economia a gente ia ver muito no final do curso. Depois teve uma mudança de currículo, onde se modificou isso. Então eu estudei economia, né? E daí eu resolvi fazer vestibular também para ciências sociais. Então, eu estudei 3 anos e meio de ciências sociais, junto com economia. Naquela época, podia fazer isso, aqui na URGS. Eu fazia os dois cursos. Bom, mas daí o curso de economia foi ficando bom, eu comecei a gostar do curso de economia, né? E, bom, daí terminei o curso de economia antes, porque eu tinha entrado antes, e daí resolvi fazer mestrado em economia e seguir daí o meu doutorado em economia, né? Mas aquela minha passagem pelo curso de Ciências Sociais foi muito bom, porque me deu uma boa base de ciências humanas, né, e permitiu que eu, na economia, me direcionasse para a história econômica, né, com esse viés assim, econômico, sociológico, enfim, né, que eu trabalho com uma história econômica que tem essa interface com outras disciplinas da área de ciências humanas, né? Então isso assim foi essa minha trajetória que eu resolvi ir para economia, né? E depois gostei muito, né? Depois do mestrado, do doutorado, daí me encontrei mais dentro do curso. E a docência foi uma obviedade, assim, para o senhor? Eu sempre, como eu disse para vocês, né? Eu gostava de dar aula, tá? E eu comecei a dar aula, inclusive, no ensino médio. Quando estava na faculdade, eu dava aula de estatística e de uma disciplina chamada Economia e Mercados, enfim, no Colégio Cruzeiro do Sul. Mas aí, na faculdade, eu me tornei monitor de História do Pensamento Econômico, né? E, bom, daí de eu me tornar monitor de História do Pensamento Econômico, foi meio caminho andado, né? Porque depois eu fui contratado como horista. Horista era uma coisa que, na época, tu era contratado por um semestre, mas podia renovar depois, né? Então, houve lá um problema com o professor, daí teve um concurso,
simplificado, enfim, e eu entrei como professor dessa forma. Isso aí foi em 1978. Então, em 1900, e agora em 2028, eu vou fazer 50 anos, né, de professor na URGS. Não sei se vou ficar até lá sem me aposentar ou não. Já deveria ter me aposentado, porque eu tenho mais do que tempo suficiente para isso. Já tenho mais do que tempo, né, para me aposentar. Mas é uma trajetória bonita, né? E os alunos gostam muito de ter o senhor como professor, senhor. Quanto que o senhor puder e quiser ficar, por favor, permaneça. Pois é, que bom saber. Professor, e quem foram as suas maiores inspirações dentro da área da economia? Olha, a pessoa assim, que mais foi importante para mim na área foi o professor Carrion. Na verdade, é o professor Carrion pai, porque tem o Carrion pai e tem o Carrion filho. Porque os dois foram meus professores. Tá? Os dois eram professores na época, mas o professor Carrion, né, o pai, vou dizer assim para diferir do Carrion Júnior, foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e era o professor de História do Pensamento Econômico quando eu me tornei monitor. Né? E ele foi um grande incentivador meu, né? Muito me incentivou. Eu tinha dúvida, inclusive, se eu faria concurso para outras áreas, para o Banco Central, para a Secretaria da Fazenda, enfim, que abriu na época. E ele me incentivou muito, né, que eu ficasse na universidade e que fizesse concurso aqui na URGS. E, enfim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito como monitor, vamos dizer que apostou muito em mim, né, como monitor e depois como professor. Então, eu acho assim, que a pessoa que mais me incentivou dentro da faculdade foi ele. Claro que eu também tive bons professores na faculdade, né? No curso de Ciências Sociais, também tive bons professores. Né? A Sandra Pesavento era professora de História do Rio Grande do Sul, a Maria Luísa Martini, a Hélida, da Ciência Política, enfim, eu tive o professor José Tavares, né? E aqui na faculdade também tive bons professores, né? O professor Crucius dava econometria, era um excelente professor. Na época, o professor Bonetti dava uma disciplina chamada Economia Contemporânea. Né? Mas eu acho assim que mais marcante para mim foi o professor Carrion, né? E talvez a Sandra Pesavento, porque ela me incentivou também muito na dissertação de mestrado. Eu fiz na economia, mas é sobre a economia do Rio Grande do Sul. E ela era professora de História do Rio Grande do Sul. Né? E era uma historiadora marcante dentro da universidade. Né? Então, também foi uma professora que muito me incentivou, tá? Essa dedicação para a história econômica. Que bacana, senhor. Eu, sim, particularmente estou muito curiosa para saber a resposta da próxima pergunta, que seria os lugares pelos quais o senhor passou fora da docência, empresas, governo, consultoria, ou até mesmo a questão da reitoria, né? Sim. Essas trajetórias um pouco fora do âmbito de ser professor. Como eu te disse, né, eu comecei a trabalhar já dando aula, que foi, né, nessa escola de segundo grau. Né? Depois, em certo período, eu fui assessor que na época se chamava SEAG-DERGS, que seria um órgão vinculado à FIERGS. Né? Então, eu fui assessor e também eu fui presidente da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Aí eu já estava na universidade e, por um período, me afastei para trabalhar na Fundação de Amparo à Pesquisa, que foi um período bom da Fundação, porque a FAPERGS ela depende muito de verba e do governo do Estado em querer financiar e poder financiar. Né? Então, essa é uma experiência que eu tive. A outra coisa assim, que sempre eu participei muito, né, eu escrevia muito para jornal. Tá? Então, teve um momento que eu tinha uma coluna semanal de economia no Correio do Povo,
Depois escrevi na Zero Hora por um período de tempo também, né? Além de contribuições esporádicas, né? Mas eu tinha essa necessidade um pouco, né, de sair de dentro e discutir economia fora, eu tinha uma participação maior. Aí eu fui presidente do Conselho Regional de Economia, né, nesse momento, e também eu trabalhei nos órgãos federais, na CAPES, fui coordenador da área de economia da CAPES, das comissões da CAPES, e também no CNPq, né? Fui por muito tempo até do Comitê de Economia do CNPq, né? Depois houve uma renovação. Fiquei bastante tempo, porque houve uma mudança, daí renovaram os mandatos. Era para ser 2 anos, renovava, acabei ficando mais de 6, eu acho, na época. Então, eu também tive essa participação em Brasília, né? Nesses órgãos. E uma coisa também que foi importante, né? Eu fui, em determinado momento, do Conselho do Centro Internacional Celso Furtado, que é no Rio de Janeiro, era na sede do BNDES, e que é um centro, né, organizado para preservar a memória e os trabalhos do Celso Furtado, né? E eu fui convidado daí para participar da diretoria, então participei por um bom tempo no conselho também lá do centro. Todas sempre foram atividades muito relacionadas à questão de docência e pesquisa, né? Elas sempre foram, né? Mesmo nessa assessoria, nessas questões, sempre teve essa relação, né? Porque é uma coisa óbvia, como essa era a minha formação e a minha vantagem comparativa, né? Sim. Então, é por aí que eu participei mais. Sim, e assim, senhor, dessas inúmeras experiências, qual que o senhor acha que marcou mais o senhor? E também gostaria que o senhor comentasse a questão da reitoria. Pois é, a questão da reitoria... Olha, é difícil dizer qual que me marcou, né? Eu acho que a que mais marca é aquela que a gente está no momento. Pode ser. Porque todas foram importantes, eu não me arrependo, vamos dizer, de nenhuma, né? Todas tiveram seu momento, a sua hora, a sua prática. A questão da reitoria foi porque é o seguinte, né? Eu, mesmo sendo professor da faculdade, pesquisador durante todo esse tempo, porque eu, desde 1987, quando eu terminei o doutorado, eu me tornei pesquisador do CNPq. E daí tenho bolsa renovada sempre, desde aquela época. Então, se houvesse aposentadoria, eu poderia me aposentar como bolsista do CNPq, porque eu fiquei todo esse momento. E eu tentei sempre conciliar a minha atividade de docência com a de pesquisa, sabe? Eu fiz menos extensão, embora eu participasse desses órgãos todos que eu falei, mas eu me dedicava muito à pesquisa porque era uma exigência do pós-graduação. Por isso que eu fui pró-reitor de pesquisa e presidente da FAPERGS, que é uma fundação de amparo à pesquisa, né? Então, era o meu vínculo assim, maior. E eu sempre participei dentro da universidade também na administração. Então, eu fui chefe de departamento, fui coordenador do pós-graduação de economia, fui diretor da faculdade, da FCE, 2 vezes, não em sequência, né? Foi uma vez e depois outra vez fui eleito, não foi reeleição. Bom, e aí surgiu, né, essa possibilidade de eu compor uma chapa para a reitoria, né? A chapa venceu, e o professor Hennemann era o reitor, e eu fui o vice-reitor, né, dessa chapa. Foi um período muito bom, entendeu? Na faculdade, assim, as coisas assim que eu acho mais importante assim da minha gestão, da minha primeira gestão foi a ampliação da biblioteca, porque a biblioteca da faculdade era, não digo a metade, mas era 2/3. A gente foi construído aquele prédio, né, do lado que depois a biblioteca se juntou no térreo, né? Aquele prédio foi construído na minha gestão. Consegui no MEC aquela possibilidade,
O ministro era o Paulo Renato de Souza, que era gaúcho, ex-estudante da faculdade. Daí eu incomodei ele até me liberarem essa verba. E começou pela biblioteca, mas aí a ideia, né, em vez de ampliar a biblioteca, resolvemos construir um prédio de 3 andares, que depois né, o Segov foi para ali, outros órgãos, né, foi uma ampliação do espaço físico da biblioteca, né? E na segunda gestão foi a criação do curso de Relações Internacionais. Criação do curso? Porque esse foi um projeto assim muito que me apareceu na cabeça, né, que relações internacionais era uma área muito crescente, estava muito no setor privado, quer dizer, a Unicinos tinha criado curso que era mais de comércio exterior, estava aquele zum de relações internacionais, não só aqui em Porto Alegre, como em outros lugares. E daí eu era diretor da faculdade, o diretor do IEP era o professor Gentil Corazzo. Daí eu disse, Gentil, o que tu acha de nós fazer um projeto, vamos apresentar a reitoria para criar o curso de Relações Internacionais. Então, ele me ajudou muito, né? Quer dizer, a ideia partiu e o trabalho, né? Eu fiz mais assim aquele trabalho político de contatos, criar um curso na URGS é uma dificuldade enorme. Porque tem que ter espaço físico. Então, eu disse assim, não, a Faculdade de Economia tem à tarde espaço vago, porque a primeira coisa, onde é que vocês vão botar o curso, quem é que vai ser professor? Então, tem que ter todo um projeto, né? Os departamentos que vão oferecer disciplina têm que concordar, ninguém quer concordar porque aumenta a carga horária, entendeu? Mas, olha, foi uma dificuldade. E o Gentil me ajudou a fazer o projeto. Depois, os professores que mais ajudaram foi o André Cunha e o Ricardo Datain. Foram os outros 2 professores que daí se engajaram no projeto, né, até a aprovação do curso, né? Então, eu acho assim que, claro que tem aquelas coisas que a gente faz no dia a dia, mas talvez seja a principal coisa. Na reitoria, muita coisa foi feita, daí era uma gestão compartilhada mais, né, porque eu era o vice-reitor. Mas foi, por exemplo, né, uma coisa que foi no momento que a URGS adotou cotas, sabe? Que também não foi uma coisa fácil. A cotas é uma coisa polêmica, no Conselho Universitário era polêmica, né? Mas o reitor, que era o professor Heinemann, comprou muito a ideia, né? Porque ele tinha estudado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tinha uma política de cotas. E ele, então, era favorável, ele achava que a experiência que ele tinha vivenciado nos Estados Unidos era boa, né? E, então, ele comprou muito a ideia, teve apoio dos pró-reitores, né? E se tinha muitas dúvidas, como seria o vestibular, como é que uma pessoa comprova, né, se é afrodescendente, não é, declaração, enfim. Né? Não, tudo era novidade, né? Então a ideia era ter cotas também para indígenas, enfim, foi uma coisa assim que foi uma mudança, né? Que deu e ficou, né? Mas há outras coisas, né? Que foram feitas durante todo esse período aí. Sim. Né? Isso é muito incrível saber da sua participação na questão da criação do curso de RI, né? Porque Sim. Imagino que criar um curso do zero seja uma questão... E aí tinha um problema pelo seguinte, né? Porque o curso de Relações Internacionais, ele normalmente é vinculado aos cursos de Ciência Política. Uhum. Tá? E aqui em Porto Alegre, aqui na URGS, o IFCH tinha um curso de especialização em Relações Internacionais. Então, a reitoria também não queria, na época, criar confusão com o IFCH, né? Então, conversei com o professor do IFCH, que era o professor José Vicente Tavares, e disse, olha, no IFCH não tem condições de se criar no momento, não tem nem espaço físico, nem professor, etc. E tal. Então, a gente teve um certo ok do IFCH, né? Mas o curso ele nasceu daí de uma coisa diferente, porque ele nasceu vinculado à Faculdade de Ciências Econômicas, né? Porque quando eu fui diretor da Faculdade de Economia na primeira vez, a administração estava aqui.
Então, fui diretor, era o curso de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais. Daí houve o processo de criação da Escola de Administração, tá? Que eles queriam criar a escola e eu apoiei a criação. Não foi assim uma cisão, uma separação. Inclusive, ajudei eles a acharem um prédio, né? Que é esse que é ali perto do Parobé agora, né? Aquele prédio. Então, batalhei também na época para eles conseguirem um prédio e apoiei, né? Então, eu dizia, a nossa separação não é litigiosa, é amigável, né? Porque a administração, na verdade, ela já era quarto curso da URGS em número de alunos, né? Então, eles tinham, realmente, era enorme a administração. Então, assim, né, à medida que saiu a administração num período, mas depois se criou de relações internacionais vinculados à faculdade. Eu acho que é o único lugar do Brasil que o curso de Relações Internacionais está dentro de uma faculdade de Ciências Econômicas. Porque os que eu conheço, geralmente, é mais vinculado à ciência política, história, mas mais ciência política, políticas públicas, enfim. Sim. Não. Mas eu penso que aqui na URGS tem assim, uma troca bacana entre os alunos da Economia e da RI, né? E também já fazendo comentário que acho muito bacana que tenha sido uma gestão que o senhor participou, a aprovação das cotas na URGS. Muito, muito bacana e muito interessante. As cotas não foi fácil, né? Tinha até, inclusive, recorreram ao Ministério Público, na aprovação, no dia da aprovação no Conselho Universitário, veio uma ordem judicial que não poderia ter a votação. Você teve que ir lá, o reitor daí saiu na reunião na metade, eu fiquei presidindo até ele ir lá e conseguir do juiz que a votação fosse feita. Tem toda uma história complicada, né? Como é que ia se organizar o vestibular. E a gente não conhece essas histórias. As histórias aí não são muito fáceis, né? Porque depois o registro fica numa ata, e a ata é uma coisa burocrática, né? Ela não conta esses vai e vens, né? O curso de Relações Internacionais também. Quando chegou na reunião do CEP, um professor pediu vistas e era contra, porque queria que o curso fosse na Escola de Administração, uma coisa que, né, tinha essa questão com o IFCH, aquela história, né? Daí, quando entra o projeto, daí as pessoas que são contra não dizem que são contra, mas elas começam a criar problemas. Mas por que tem essa disciplina, não sei lá do quê, e não outra? E como é que vai ser tal coisa? Né? Começa a criar... até a gente tem que responder cada uma, né? A questão do espaço físico, a questão de não sei o quê, e professores, né? Porque também era uma questão, né? Os outros cursos começam aquela ideia. A universidade, então, cria um curso, vai vir professores para esse curso, que é o curso novo. Porque o curso de graduação, ele é uma coisa complicada, a criação, porque ele é uma coisa permanente. Quer dizer, uma vez criado um curso de graduação, é difícil eu extinguir logo em seguida. Né? Um curso de especialização, por exemplo, eu posso fazer uma edição no curso. Né? Ele não, agora, um curso de graduação, entra aluno, ele vai ficar 4 anos, 5 anos em outra turma. Uma vez tendo havido vestibular, o custo político também, vamos fechar um curso, né, de graduação. Então, a responsabilidade também da universidade é grande e é justo que tenha todo esse processo, né? Porque é um compromisso que se faz para o futuro da universidade, né? A criação de um curso. Sim. Bom que deu certo, né, senhor? Deu certo, né? Deu certo, né? Daí, depois de criado, então, daí vieram professores do IFCH, da ciência política, né? Ele é um curso que pega pessoas de diversas áreas, né? Daí começou a se abrir concurso, né? Porque, na verdade, até então, pouca gente trabalhava com relações internacionais dentro da URGS e nem eram formados em relações internacionais. Eram formados em história, em ciência política, em direito, em economia e davam aula no curso, né? Então, depois é que vai se começar
a fazer concursos específicos para as disciplinas. Então, professor, sobre a tua área de pesquisa, como é que o senhor chegou nela? Como é que foi tudo isso? Olha, a minha área de pesquisa, um pouco assim, ela veio quase que ao natural da minha formação, né? Como eu disse para vocês, eu fazia economia, fazia ciências sociais, virei monitor de história do pensamento econômico e daí, assim, a minha dissertação de mestrado já foi sobre economia do Rio Grande do Sul, né? Sobre história econômica. E depois, quando fui fazer doutorado em São Paulo, o meu orientador mesmo me deu a ideia de fazer uma tese sobre Vargas, né? Porque eu tinha estudado o Rio Grande do Sul antes de 30, né? O período da Primeira República. E ele, mas quem sabe, eu achava meio heterodoxo demais fazer uma tese de história econômica sobre Vargas, analisando o discurso. Mas a ideia era acompanhar, assim, né, a atuação do Getúlio Vargas na economia brasileira. Porque, geralmente, ele é analisado mais na ciência política, o populismo, não sei o quê, aquelas questões. Mas, assim, qual era a visão econômica do Vargas, qual era a influência dele na economia, como que se manifesta, se ele tinha consciência ou não que ele estava mudando completamente a economia brasileira, de uma economia agrária para uma economia industrial, né? Por que a opção pela legislação trabalhista? Não, uma vez que o Vargas era um fazendeiro do interior, a gente não tem uma ideia de que ele tenha toda... Né? Como é que surge essa visão social que depois vai desaguar no chamado trabalhismo brasileiro, né? Que era, vamos dizer, uma facção de uma esquerda lá dos anos 50, uma esquerda moderada, enfim, mas uma esquerda moderada, quer dizer, ela não era comunista, não era socialista, mas era um projeto de distribuição de renda, depois vai ser de reforma agrária, de mudança na sociedade brasileira, de industrialização, o que a gente chama normalmente de desenvolvimentismo, né? Ou nacional-desenvolvimentismo. Então, a ideia, né, era trabalhar com os pronunciamentos do Vargas, os discursos, com os números da economia brasileira da época e ver essa relação entre ele e a economia, né? Então, houve um momento que eu comecei a escrever também um pouco sobre metodologia científica, metodologia econômica, sabe? Filosofia da economia, epistemologia. Eu gostava muito dessa questão, até como pesquisador. Mas depois eu cheguei à conclusão que eu não conseguia acompanhar as duas coisas. Ou seja, eu não podia estar ao par da literatura internacional em muitas áreas, entendeu? Porque eu tinha que fazer uma escolha. E a própria ideia de economia do Rio Grande do Sul, na época, como existia a Fundação de Economia e Estatística, o pessoal da Economia e Estatística trabalhava com história econômica também, né? E com o Rio Grande do Sul atual, né? na época. Então, eu tinha um diálogo, orientei várias pessoas também, em teses, dissertações da Fundação de Economia e Estatística, mas daí, assim, o meu foco ficou mais na economia brasileira, né? Então, apesar de eu dei aula de macro um período, eu dei de micro, aí, dependendo do que faltava o professor novo me botava naquela disciplina. Então, eu comecei, mas gradualmente eu fiquei na economia brasileira, né? Não existia uma cadeira de epistemologia, de metodologia econômica, né? Deveria, eu acho. Eu sou a favor, né? Eu acho que seria importante ter, no mínimo, de opcional, de optativa. Sim. Né? Claro que nem todo aluno pode se interessar ou querer ser pesquisador, mas também cabe, né, ao curso propiciar, né, a alternativa para quem quer. Né? Então, eu sempre fui a favor, uma vez até teve uma votação, eu fui voto vencido no Conselho de Professores, porque eu era a favor. Bom, então foi isso, quer dizer, eu acho que foi um caminho natural, né? Pelos meus trabalhos e pela minha formação. Né? Sim. Mas eu, às vezes, escrevo ainda menos, né, sobre algumas áreas conexas.
vizinhas, vamos dizer assim, com a economia brasileira. Sim. Isso é bom da economia, né? Dá pra gente pegar um pouquinho de cada área, juntar o que a gente gosta de fazer. É uma coisa boa, né? Que a gente consiga fazer esse trânsito, né? Uhum. Tem algum projeto atual com o qual o senhor está particularmente empolgado? Olha, o meu projeto de pesquisa atual, que ele vem, enfim, né, que eu venho trabalhando, já trabalhei com várias coisas. Nos últimos anos eu voltei a pesquisar sobre os governos Vargas de novo. Mas não é só Vargas, né? Porque o governo, assim, é a economia brasileira do século XX. Então, ele pega o Vargas, pega o período militar, pega o período juscelino, né? Alguma coisa sobre o plano real, né? E, então, eu tenho trabalhado mais com esse enfoque. Uma coisa assim que é muito voltada para... Uma é a discussão do populismo, tá? Que é uma coisa muito presente na discussão de economia, ideia de populismo econômico, enfim. E eu, lá, estudando esse período, eu discordo que o Vargas tenha sido populista do ponto de vista econômico. Então, foi tipo um frisson na discussão, né? E eu comecei a me aprofundar nessa discussão, o que é ser populista, né? Porque, às vezes, há uma confusão entre o popular e o populista. Às vezes, o populismo é o popular que eu não gosto, né? Hoje em dia, o termo está sendo usado também para populismo de extrema-direita, né? Então, inclui, é um termo muito amplo. Tem gente que diz que o Hugo Chávez é populista e o Perón, o Vargas, o Trump. Então, bom, mas um termo que é tão amplo que serve para todo mundo não serve para nada. Sim. Né? Porque as pessoas incluem nesse... Então, uma questão minha ficou muito para a discussão dessa questão, né? O que é populismo, né? O Lula pode ser considerado populista, o Bolsonaro, o Trump, enfim, quem vocês acharem. O que se pode chamar de populismo do ponto de vista econômico, se é que tem sentido essa categoria econômica. A outra coisa que corre paralelo é entender o que se chama de desenvolvimentismo, porque existe uma crítica muito grande ao desenvolvimentismo. A ortodoxia econômica considera o desenvolvimentismo um absurdo, uma heresia, uma coisa do passado que fazia sentido, etc. E tal. Então, às vezes, a pessoa é acusada de ser desenvolvimentista, como se o desenvolvimentista fosse um cara fora da realidade, enfim. Então, também aí a minha pergunta é essa, né? Quer dizer, por que uma visão de mundo de economia tem tantos defensores e tantos opositores? Entendeu? Quer dizer, uma coisa que divide muito. E uns amam e outros odeiam. Né? Então, o meu projeto também foi, né, tentar entender o que é esse tal de desenvolvimentismo, o que ele propõe, por que causa tanto impacto a favor e contra, né? Que foi a minha motivação. Então, aí também, né? Quer dizer, daí eu pesquisei lá uma metodologia para ver como é que um governo é considerado desenvolvimentista ou não. E, né? Inclusive, fiz até um artigo que foi premiado pelo Conselho Federal de Economia em determinado ano, né? Sobre essa questão. Então, assim, na verdade, né, o que vem acontecendo é que eu vou atualizando a discussão do objeto de pesquisa, né? Porque o foco é a economia brasileira, mas né, desses vários governos. Como te disse, eu estudei Vargas, mas depois, com o Sérgio Monteiro, eu orientei as teses do Sérgio, que era sobre o governo Goulart, né? Depois orientei mais outros trabalhos sobre o governo Goulart, sobre o governo Figueiredo, enfim, sobre o segundo PND, do período do Geisel. Eu tenho quase 50 teses de doutorado que eu já orientei. E, juntando com as de mestrado, eu acho que dá quase 100. Né? E elas praticamente abrangem quase todos esses períodos que eu fui orientando de acordo com o interesse dos alunos, né? Às vezes o aluno quer estudar mais aquele período, né? Ou o período do Fernando Henrique, ou, atualmente, por exemplo, já tem sobre o século XXI,
sobre esses governos, o PAC, enfim. Né? Então, ela vem atualizando, né, com o passar do tempo, mas ficando sempre com o mesmo objeto, vamos dizer, de investigação. A própria metodologia vai mudando, né? Porque vai surgindo também novos instrumentais, novos approaches teóricos. Então, eu vou incorporando, né? Quer dizer, não é a mesma coisa que eu trabalhava lá quando comecei, né? Naturalmente, né? Naturalmente, quer dizer. Às vezes, né? Eu não chego a dizer esqueçam o que eu escrevi, né? Mas claro, né, que uma coisa que eu escrevi há 30 anos atrás, como agora eu já estou velho, não é igual como eu escreveria hoje. Né? Porque o mundo mudou, e a ciência mudou, o estado da arte, e eu mudei também. Né? Quer dizer, então se vai aprendendo com o processo histórico, vai se aprimorando. Né? Sim. Mas há muitos trabalhos que eu fiz bem mais antigos que eu gosto muito, né? Que eu acho até hoje que são bem as minhas próprias dissertação e tese. Eu acho que eu mantenho em pé o grosso do que eu fiz lá até hoje. Sim. Foi muito legal, senhor. Quando o senhor estava falando do populismo, eu lembrei dessa questão, governos que se recusam a executar mecanismos de ajuste, e o Vargas teve alguma execução de mecanismo de ajuste, então talvez ele não fosse necessariamente populista. Né? Porque uma das coisas que eu constatei, assim, né, quando fui trabalhar nisso, é que esses governos no Brasil chamados de populista, como o do Vargas e como o do Jango, inclusive nessa tese do Sérgio que eu não sei, eles fazem política de estabilização. Né? Aquela ideia que o governo é um governo gastador, perdulário, que entra e que... Não é verdade. Quer dizer, por exemplo, o Vargas, né, ele assume em 30, ele fica 15 anos no poder, tem depois a ditadura do Estado Novo, a partir de 37, mas quando ele sai do governo, a inflação está para o nível da época, mais ou menos contida, e com equilíbrio no balanço de pagamentos. Aquela ideia que o governo populista vai quebrar o Brasil porque intervém demais na economia, porque o Estado é dinossauro, não sei o quê, não aconteceu. Né? E o final do segundo governo Vargas foi a mesma coisa. Né? Há uma crise política, uma crise econômica, mas a economia não está quebrada, tanto que logo depois começa o ciclo de Juscelino de alto crescimento econômico. Se o Brasil tivesse quebrado, nós não teríamos um grande ciclo de crescimento logo em seguida. Né? Teria que ter um período grande de ajuste, etc. E tal. Então, pego várias evidências, né, para mostrar que isso aí é muito uma questão ideológica, às vezes. Né? A pessoa quer criticar o governo, então chama de populista. Tá? Ou, como eu disse para vocês, confunde o popular com o populista. Professor, existe algum mito da economia, das ciências econômicas que o senhor queira quebrar? Olha, que existe na economia vários mitos, existem. Né? Mito no sentido, né, de crenças que carecem, às vezes, de fundamentação empírica que se prestam para uma discussão. Né? Eu acho assim, nas minhas pesquisas, como eu disse há pouco, né, um mito que eu tenho, por exemplo, um artigo, já que usa a palavra mito, que eu digo mito do populismo econômico de Vargas. Correto? Foi publicado na revista Economia Política. É a derrubada de um mito, porque quando a gente pergunta para alguém o que é populismo, etc. e tal, uma referência brasileira é o Vargas. Né? Isso eu estou falando uma coisa mais da minha área. Né? Sim. Que eu fiz de pesquisa, essa do populismo, essa do desenvolvimentismo. Né? Porque do desenvolvimentismo não deixa de ser um mito, porque é uma coisa interessante. Né? Se acusa o desenvolvimentismo por ser uma coisa irracional do ponto de vista econômico, mas o período que o Brasil mais cresceu foi no período desenvolvimentista. O Brasil começa em 1930 como a 24ª, 25ª economia do mundo, e quando termina o fim do período desenvolvimentista, que é tido como governo Geisel, né,
porque os governos militares fazem parte até o período do Geisel desse período desenvolvimentista, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Tinha o maior parque industrial da América Latina. Ele começa com um Brasil que só produzia 80% das exportações eram café, né? Era quase um país semi-monocultor, vamos dizer assim, né? Exclusivamente agrário, baixa renda per capita, baixíssima produtividade, e ele vai crescendo e se torna... Ele é o país que mais cresceu no mundo, com possível exceção do Japão, entre 30 e 80. Então, o período áureo da economia brasileira se deu aí nesse momento. Inclusive, é um momento que o Brasil ultrapassa a Argentina, porque até então a Argentina era o país modelo, né, citado da América Latina. A Argentina vai ficando para trás, o Brasil ultrapassa e se torna a 8ª economia do mundo. Então, e a partir desse período de 80, começa novamente um crescimento errático do Brasil. Não, o Brasil perde posição, ora cresce um pouco, ora não cresce, às vezes se chama voo de galinha, né? Tem períodos e tal, se desindustrializa. Né? Então, vários problemas começam a ocorrer. Né? Então, um pouco, né, a contrapor a essa ideia que o desenvolvimentismo é uma coisa irracional, que quebra o país, que é não sei o quê, é uma consequência, eu acho, das pesquisas, porque daí, contra esses mitos que são criações, né, se veem dados. Né? Então, assim, olha, eu vou te mostrar como é que o que aconteceu nesse período X. Me diz se isso aqui é um absurdo econômico. Né? Se isso aqui, o crescimento que teve, a expansão que teve, né? A melhoria da distribuição de renda, né? E mesmo social. Né? Antes de 30 não tinha voto feminino, por exemplo. Não tinha voto secreto, não tinha justiça eleitoral. Né? Então, isso para ficar em questões mais políticas que econômicas. Né? Então, quer dizer, é uma mudança muito grande do Brasil que há nesse período. Eu não vou dizer que o Vargas é que fez as mudanças, né? É uma correlação de forças políticas, sociais, enfim. Mas foi nesse período, tá, que aconteceu essa série de mudanças no país. De certo modo, é ajudar a distribuir o mito. Né? Tá? De certo modo, imaginando que mitos são ideias falsas, né? São crenças. Sim. Que se tem. Né? E já agradecendo aí a revisão de economia brasileira que o senhor deu aí, isso é muito excelente, né? Professor, quais que o senhor acha que são os maiores desafios em dar aula de economia hoje em dia? Olha, os desafios eu acho que se tem. Bom, tanto eu acho na academia como na economia do país, né? Porque, no fundo, é o seguinte, né? Os desafios que se tem hoje para o Brasil, eles são muito grandes. Eles não são muito diferentes do que se tinha lá quando eu era estudante de economia. O que acontece é que ele vai se atualizando, ou seja, vai... Né? Por exemplo, hoje você tem uma onda tecnológica que naquela época não tinha ainda, nanotecnologia, uma nova onda schumpeteriana, né, que vai surgir a partir dos anos 80, 90. Mas a questão é o seguinte, né, o Brasil não rompeu o que a gente poderia chamar de subdesenvolvimento. Ele ainda é uma nação que tem baixa produtividade, que é uma característica do subdesenvolvimento, né? Que tem uma disparidade de renda muito grande, tanto pessoal como regional. Tem regiões muito pobres e regiões muito ricas, e o coeficiente de Gini, a concentração de renda, ela mantém como de um país atrasado. Né? Então, ele convive aquela ideia, aquela coisa lá do Celso Furtado, do dualismo, que tem um país atrasado que convive com um ultramoderno, não é uma coisa fora da casinha ainda hoje. Tá? Ele persiste, esses problemas. Então,
E cada vez fica mais difícil também de resolver, né? Como é que tu entras numa nova onda tecnológica se tu não tem a liderança internacional, né? Num mundo tão conflituoso como você está vivendo hoje, radicalizado, né? que tão, esse é um grande desafio, né? Como é que a economia brasileira vai dar esse salto com uma economia latino-americana que se acreditava mais, né? Teve um período que o pessoal era mais otimista com o Brasil, né? Talvez esse período dos anos 60, dos anos 50, os chamados intérpretes do Brasil, né? Eles tinham uma confiança, aquela do país do futuro, né? Mas esse país do futuro sempre é um viraceiro, ele vai ficando para o próximo. Então, e depois, em certo momento, a gente nota que essa ideia do viraceiro também é um mito, né? Ela é uma crença que não se realiza, né? Ela vai se reatualizando e, pelo contrário, vai ficando mais difícil, né? Se romper. Hoje, voltar a uma industrialização do país é uma coisa mais complicada do que possivelmente era nos anos 60, com essa nova onda tecnológica, numa economia que antes globalizada e agora se fecha, né? Com essa tentativa dos Estados Unidos de se fechar, de reverter esse processo. São todos complicadores novos que vão surgindo, né? E que são desafios muito grandes para a economia e para o curso de economia acompanhar, né, esses novos tempos. Né? É um tempo desafiador, quer dizer, quando que eu ia imaginar na minha vida que os Estados Unidos fosse contra o liberalismo e as vantagens comparativas? E o governo Lula, que é tido como de esquerda, é a favor da globalização e da integração dos mercados, da abertura dos mercados, etc. E tal. Ele é o contrário do que se via até pouco tempo atrás, o discurso. Não? Um governo latino-americano de esquerda defendendo mais integração econômica, enfim, né? E ao contrário, quer dizer, enquanto a ortodoxia toda a vida defendia vantagens comparativas, era contra tarifas, etc. E tal, e hoje a universidade americana fica também, eu acho, em crise, né? Porque a grande teoria econômica americana sempre foi, não digo liberal, mas tanto a liberal como a keynesiana, mas um consenso havia. O protecionismo era uma coisa muito criticada, né? Mesmo para os economistas keynesianos americanos, enfim, não era uma coisa aceita, né? Então, vira um pouco de cabeça para baixo determinadas crenças, né? Que se tinha para determinada época. A gente está vivendo constantes plot twists, né, dos livros textos também de economia, né, empiricamente, é uma loucura. Exatamente. Antes o mundo parecia mais simples, né? Porque tu tinha assim, uma ideia liberal, uma ideia mais heterodoxa, vantagens comparativas, o primeiro mundo defendia aquilo, né? O outro fazia o contraponto. Essas verdades estabelecidas mudaram muito rápido, né? Sim. De uma hora para outra. O que o senhor mais gostaria que os seus alunos levassem das suas aulas? É difícil a gente responder, né? Porque quando tu dá aula de uma disciplina, no meu caso, ou economia brasileira, ou interpretações do Brasil, ou Marx, seja lá o que for, tu está contribuindo para o aluno naquela formação, né, específica daquela disciplina. E é difícil, às vezes, tu relacionar essa disciplina com a formação toda do aluno, né? Eu não acho que a gente faça cabeça de aluno, sabe? Porque muitas vezes o cara, os professores, faz a cabeça. Eu acho que a gente não faz cabeça de ninguém. Tá? Eu tive grandes professores que eram ortodoxos, liberais, marxistas, de tudo quanto é jeito. Se eu não estava disposto a seguir aquela ideia, eu não seguia. Entendeu? Eu acho que é muito relativo que a gente faça a cabeça das pessoas, né? O que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a se questionar. Então, eu sempre tive a ideia, mesmo quando eu dava história do pensamento econômico ou economia brasileira, eu não dou só a minha visão. Às vezes eu até nem conto a minha visão,
né? Não que eu seja neutro ou tenha essa pretensão, muito pelo contrário. Às vezes até eu acabo expondo o que eu acho da coisa, mas eu dou as controvérsias, né? Acho que quem já foi meu aluno sabe disso. Eu digo, olha, a economia brasileira é controversa, um acha isso, um acha aquilo. Quem é o certo? Vocês decidam. Correto? Pode ser que os dois tenham um pouco de razão, eu sempre acabo dizendo, né? Pode ser que cada um chame atenção para um lado, né? Porque eu acho assim também, em história do pensamento econômico, cada escola, cada economista, cada visão, ela chama atenção para um lado. E eu acho que a primeira coisa que tem que ter o professor, assim como o cientista, é não ter preconceito, né? Tu tem que ter a mínima cabeça aberta para ver as novas ideias, que é uma coisa que hoje está muito prejudicada no Brasil com a radicalização, que as pessoas falam. Estou dizendo uma coisa que hoje é chavão, né? As pessoas falam com o seu nicho, conversam com o seu nicho, né? Ficam ali dentro e não conseguem dialogar e nem ver o contraditório, o oposto e tal. A universidade é o oposto disso, né? Eu acho que a universidade é o lugar que tu tem que ser exposto, né, às diferentes visões, né? Isso não é consenso. Um curso ortodoxo na área da economia, muitos que tem no Brasil, eles não dão as outras correntes. Eles dão. O economista tem a tendência de achar que aquela sua verdade se basta, né? Então, ele tem essa pretensão. E esse é, para mim, um problema, né? Eu sempre defendi, sempre, essa ideia do pluralismo. Então, o cara me às vezes pergunta, professor, o senhor é keynesiano, marxista, neoclássico e tal? Eu digo, não sou nenhum. Tá? Não me incomoda, não sou nenhum. Não me rotule. Não me rotule, porque eu uso o autor, muitas vezes, que eu acho que é relevante para me explicar alguma coisa. Por exemplo, se eu vou estudar tecnologia, etc. e tal, Schumpeter é um autor, né? Porque ele trata disso, de inovação, que agora, ontem, foi anunciado o Prêmio Nobel de Economia para essa área, né? Agora, o Schumpeter, por exemplo, é um economista que pouco fala de política de estabilização. Aí vai ser outros economistas que vão tratar de estabilização, né? Então, eu acho assim, cada visão, né, ela traz algumas contribuições, né, que são importantes para a formação da pessoa. Então, a ideia de preconceito, ideia preconcebida, é muito ruim, né? É ruim para a formação da pessoa, né? Porque tem que estar aberto para discutir, até para ter uma posição. E o curso aqui na URGS é muito plural, né? Essa foi uma coisa que eu acho que mudou muito com relação quando eu estudei e que eu ajudei a participar, não sou responsável por isso, mas com outros professores, com outras formações. Hoje eu tenho também vários professores que foram meus alunos. Se criou dentro da Faculdade de Economia, aqui na URGS, uma ideia bastante pluralista. Há espaço para as diversas visões, tá? Porque há cursos de economia que têm uma visão bem estabelecida, tá? Então, eu posso até dar exemplo, né, sem nenhum problema. Tem, por exemplo, o curso de economia de Campinas, é um curso mais estruturalista, mais marxista, mais voltado para essa visão. Agora, também não se dá outras coisas. Mesmo instrumental matemático é meio fora da coisa. Não se dá com a mesma profundidade, por exemplo, a economia neoclássica. Já no curso da GV, do Rio, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, ele é o oposto. É tu pegar o curso de economia da Unicamp e multiplicar por -1. Ele é a mesma coisa. Quer dizer, tu dá só um tipo de visão. Aí história é bobagem, a ciência política, a visão não sei o quê, entendeu? Se ignora as outras coisas. Então, eu acho assim que dentro da nossa faculdade nós conseguimos uma coisa boa, né, que é ter espaço para as diferentes visões. A gente não tem uma visão ex ante para impor aos alunos.
Tá? Aqui o aluno pode se dar bem e vai ter orientador, seja ele querer ser pós-keynesiano, estruturalista, neoclássico, enfim, independente do apito que ele tocar, vai ter, o que queira tocar, ele vai ter espaço para isso. Tá? Eu acho que esse é o correto para um curso de economia, e não ter uma visão pré-estabelecida, como há outros lugares. Eu não estou criticando essas duas faculdades. Eu acho que tanto a GV do Rio quanto a Unicamp são muito boas no que se propõe. Entendeu? Eu acho que são. Mas talvez essa coisa fosse melhor para um pós-graduação, que o aluno já tem uma visão e daí ele escolhe qual vai seguir, entendeu? A graduação, na minha opinião, ela poderia ser um pouco mais plural, apresentar os diversos approaches, não só assim como uma colcha de retalhos, mas tentar aprofundar e dar oportunidade para que o aluno conheça e se aprofunde e faça as suas escolhas. Né? Professor, qual dica o senhor daria para os alunos aproveitarem melhor o curso e a universidade de maneira geral? Olha, bom, a primeira coisa é estudar, né? Isso é uma coisa meio reacionária da minha parte, mas eu sou do tempo que o aluno tinha que estudar. Então, acho que assim, é aproveitar. Tá? Agora, estudar não é só ficar na sala de aula. Tá? Então, assim, para mim, a universidade foi muito importante. Não foi pela sala de aula, mas foi também, por exemplo, a monitoria, esse projeto de extensão que vocês estão fazendo, tá? A participação no diretório acadêmico, a participação em pesquisa e monitoria, enfim, né? Assistir palestras. Né? A nossa universidade, o curso de economia, tem muitas palestras, a pós-graduação tem todas as quarta-feiras. Então, isso é importante, eu acho, a pessoa viver a universidade. Entendeu? Tem os projetos, participar da semana acadêmica, ir nas palestras, aproveitar esse momento, que é um momento ímpar da vida da gente. Né? Que se tem 20 e poucos anos, claro que hoje em dia tem de todas as idades, mas assim, ó, a mediana dos estudantes, né, estão nessa fase de aprendizado. Então, acho que a URGS tem projeto de cinema na URGS. Né? Tem projetos de extensão de várias, quem tem, enfim, né, nas várias áreas. Eu diria isso, né? O aluno, além de estudar os conteúdos da sala de aula, que é importante, é ele aproveitar aquilo que a universidade oferece, né? Como pesquisa, como extensão, como palestras, como eventos. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Fazer essas outras coisas, porque isso tudo faz parte depois da vida da gente, de um aprendizado, que tu não vai ter outra oportunidade. Né? Tu não vai ter outra oportunidade, tempo na tua vida para fazer tudo isso, né? Que a universidade oferece. E, nesse ponto, a URGS é muito rica, em várias áreas. Nós temos uma excelente pró-reitoria de extensão, de pesquisa, entendeu? Que, de várias áreas, não só da economia. Tá? Então, professor, se o senhor não fosse economista, professor de economia hoje, o que o senhor acha? Eu seria professor de outra coisa. Professor. Eu acho que eu seria professor de outra coisa. Se eu fizesse medicina, hoje eu seria professor de anatomia, de fisiologia. Estaria pesquisando. Se eu fosse... Eu não me vejo muito em outra profissão. É acadêmico. Eu não me vejo muito na outra profissão. Entendeu? Mesmo que eu trabalhasse, né, acho que se eu fizesse direito, eu não ia querer fazer carreira jurídica, assim, de desembargador. Acho que eu ficaria na faculdade de Direito. Não sei, entendeu? Ficaria difícil imaginar outra coisa. Na verdade, eu me sinto privilegiado por isso, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não tinha, desde pequeno, uma vocação, quero ser economista. Né?
Até muito difícil se ter, porque não é uma coisa tão conhecida, né? As crianças, às vezes, veem mais o que quer dizer economia. Principalmente para uma criança, né? Ninguém nasce querendo ser economista. Porque a criança, desde pequena, ela tem contato com o pediatra, com cuidadora, com outras coisas. Economista é uma coisa que tu vai perceber que a vida... Economia é uma ciência árida, né? Ela não é uma coisa tão popular, enfim. Tu vai descobrir que existe e é relevante na tua vida, né? Mais tarde. Então, eu me sinto privilegiado, né, para terminar aquela frase, porque, sem querer, querendo, como diz o Chaves, eu acabei acertando. Né? E eu faço o que eu gosto. E estou na universidade, como eu disse para vocês, há mais de 40 anos, porque eu gosto. Né? Porque se eu saísse hoje, eu ganharia praticamente quase o mesmo, ou até mais, poderia complementar minha renda em outra universidade, ou em outros lugares, fazer consultoria, sei lá o quê. Né? Mas eu fiquei, não é só, um pouco é a inércia, mas é uma inércia gostosa, uma inércia porque eu quis ficar. Né? E eu gosto de dar aula. Tá? Meus alunos sabem disso, eu gosto de dar aula. Todas as atividades acadêmicas, a que mais eu gosto é de dar aula. Porque eu fiz uma coisa, né? Eu fui diretor da faculdade 2 vezes, fui chefe de departamento, fui vice-reitor e nunca me afastei de sala de aula. E eu fui vice-reitor e continuei dando aula de graduação e de pós-graduação. Né? E, às vezes, eu dava graças a Deus, né? Porque era o período que eu conseguia aliviar a minha cabeça. Porque a administração é pesada. Tu tem coisa para fazer, coisa para responder. Cada dia acontece coisa nova. Então, eu gostava. E por isso que também eu não quis ser reitor. Né? O normal do vice-reitor, não digo que eu ganhasse a eleição, mas o normal que quem é vice é querer, ou pelo menos postular ser reitor. E eu disse, não, olha, para mim deu. Né? Acho que eu já fui, já passei por essa experiência, eu quero voltar, dar aula, ser pesquisador, ficar em full time, me dedicando a minhas atividades, né? Minhas atividades de professor e de pesquisador. Foi uma escolha assim, que eu fiz, né? Que muita gente não entendeu. Mas por quê? Tu tem medo de perder a eleição? É porque não sei o quê? Eu digo, não tenho medo nenhum. Se tivesse eu perdi a eleição, perder faz parte de quem concorre. Né? Eu não teria problema nenhum. Mas, né? No máximo, eu voltaria para a sala de aula, que era o que eu queria. Não teria perda nenhuma. Mas, então é isso, quer dizer, né? Desse ponto de vista, eu me sinto privilegiado. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula e um aluno chegou para mim no final da aula e disse, professor, o senhor deve ser uma pessoa feliz, porque o senhor faz o que gosta e ainda ganha dinheiro para isso. Eu me lembro que eu ri muito dessa frase, ainda é pago para isso. Que maravilhoso, né, senhor? Essa parte, eu acho que na vida, né, a gente erra, a gente acerta, faz coisa. Foi uma coisa meio incerta, né? Mas que deu certo. Então, disso eu não me queixo. Sim, e que ótimo que o senhor se encontrou profissionalmente na docência, porque existem muitos docentes que, penso eu, gostariam de ser pesquisadores e é mais difícil você ser unicamente pesquisador no Brasil. Se eu não me engano, São Paulo, o governo de São Paulo tem um programa onde você pode almejar unicamente essa carreira, né? Mas na maioria dos lugares... Você não dá. Na universidade pública, né, tu não pode ser só pesquisador. Tu tem que ter tempo em sala de aula. Né? Não, é verdade. Né? Tem muita gente, na área da economia não é tanto, mas em muitas áreas a pessoa quer ser, na verdade, pesquisador. Né? Então, assim, a sala de aula é como se fosse um sacrifício que ela tem que fazer para poder ser pesquisador. Né? Francamente, não é o meu caso. Né? Eu gosto mais de dar aula do que pesquisar. Né? Não é que eu não gosto de fazer pesquisa. Eu gosto, fui bem sucedido nas minhas pesquisas, minhas teses foram premiadas, enfim, né? Fui pró-reitor de pesquisa, etc. E tal. Agora,
A mesma coisa, né? Eu fui diretor, fui chefe de departamento, vice-reitor. Eu gostei das experiências, mas a minha vocação mesmo, o que eu gosto mesmo, é de dar aula. Né? Então, não que as outras atividades sejam, para mim, ruins ou dolorosas, mas o que eu mais gosto dessas é essa. Né? Tanto que hoje eu tomei a decisão, né, há muito tempo, há mais de 10 anos, que eu não assumo nenhum cargo, né, nem comissão na universidade. Não participo nem no colegiado. Digo, me deixem, já participei em tudo que eu tinha que fazer, me deixem agora só fazer o que eu gosto, né, dentro o que eu mais gosto, né, que é a sala de aula e a pesquisa que eu tenho que fazer, como que eu sou professor de pós-graduação, né, tenho projetos de pesquisa do CNPq, enfim, faz parte da minha formação. Muito bonita essa tua fala, Sora. A gente também fica feliz de saber que os professores gostam de estar em sala de aula com a gente. Sim. Então, agradecer. Mas tem outros professores aqui, não sou só eu. Claro, que gostam, claro. Com que certeza. gostam e se sentem bem. Sim. Né? Não, com certeza. Tem muitos professores que a gente também gosta muito que eles se sintam assim, né? Então, com certeza. E o que o senhor faz para desligar do mundo acadêmico? Para distrair um pouco a cabeça? O que eu faço? Olha, na verdade é o seguinte, né? Eu gosto muito de cinema, né? Então eu vejo muito filme, eu leio, né? Hoje eu tenho neto, passeio com meus netos, agora saiu o Dia da Criança, então eu tenho e gosto também de algumas viagens, eu gosto de viajar para certos lugares, né? Então, mas assim, no dia a dia mesmo, acho que o que mais eu faço eu gosto de arte, eu gosto de ler sobre história da arte, sobre pintura renascentista, sobre música. Eu estudei música. Às vezes as pessoas nem conto de medo, mas eu estudei. Eu sou formado em teoria solfejo, né? Caramba! Tá, então eu estudei música e, na verdade, eu escrevi, quando eu tinha uns 20 anos, a Folha de São Borja, eu tinha uma coluna sobre música. Era a época áurea da música brasileira, Chico Buarque, Caetano Veloso, tropicalismo, Gal Costa. Porque hoje a música brasileira está muito ruim. Entendeu? Não é que não tenha gente boa, mas ela não era aquela safra que teve, né, que vinha de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, né, grandes cantores, Milton Nascimento. Né? Então, essa minha fase, assim, eu gostava muito de música, gosto até hoje, né, de vários gêneros de música, tanto de música popular como de música erudita. Então, também eu ouço muita música. A coisa que mais eu uso, assim, às vezes, para me acalmar é ouvir música. O senhor tem Spotify, senhor? Tem. Tem Spotify? Incrível. Compartilha as playlists com a gente do senhor lá. Eu não sou muito de redes sociais também, né? Então, por exemplo, às vezes o Instagram, por exemplo, eu nem tenho, até para não me expor muito. Eu peguei um pouco na reitoria, né? Então, o Twitter e tal, digo, cara, me deixa, porque senão fica muito exposto. Né? Então, no máximo, eu tenho o WhatsApp, né? Para ficar mais com uma coisa mais tradicional, porque, enfim, né? Um pouco porque me acostumei assim dessa forma, né? Sim. E já que o senhor comentou que gosta muito de ler, de cinema, de música, tem algum filme, série ou livro que o senhor indicaria, tanto de economia quanto fora da área, assim? Tem muitos, né? Olha, de filme, eu gosto de vários gêneros, tá? Talvez o único gênero que eu não gosto muito é aquele ação, aquele né? Que eu acho mais de adolescente mesmo, né? Aquele tipo de ação. Mas eu gosto tanto de comédias, né? Gosto de filmes clássicos, né? Por exemplo, do Hitchcock, eu gosto de todos os filmes do Hitchcock, que é suspense. Às vezes é considerado um gênero mais popular, como policial, da Agatha Christie, eu gosto também, né? Tanto dos livros como dos
dos filmes, né? A partir daí, gosto de filmes dos italianos, Fellini, Pasolini, né? Gosto do Woody Allen, falando dos diretores, né? Do Polanski, Bergman, tá? Então tem vários atores. E às vezes eu gosto até de filme brasileiro mesmo, daqueles ingênuos da Dercy Gonçalves, Zé Trindade, daquela época do nacional desenvolvimentismo. Eu vejo e dou risada. Acho muito legal esse tipo de filme, né, brasileiro. E então, bom, livro, autor nacional para mim é o Machado de Assis. Tanto que em Interpretações do Brasil, a primeira aula eu dou um conto do Machado de Assis, para começar a discussão sobre interpretações do Brasil, né? Mas eu gosto muito também de Cecília Meirelles e Manuel Bandeira em poesia. Eu sou das poucas pessoas que gostam mais de Cecília Meirelles e Manuel Bandeira que do Drummond de Andrade, que é considerado por 9 entre 10 o maior poeta moderno, pelo menos do Brasil, né? E eu gosto muito de Shakespeare, né? Para mim, as obras do Shakespeare, né? Tipo Otelo, Hamlet, são o must da história da humanidade, do que eu gosto assim de ver, né? Então, talvez assim, eu gosto de Proust também, né? Tem vários Tolstói, aqueles russos assim também eu gosto. Mas, assim, do Brasil, o que eu gosto mais, eu acho que é o Machado de Assis. Cecília Meirelles, eu acho, para mim, a maior poeta da língua portuguesa é uma mulher. É a Cecília Meirelles. Né? Para mim, é superior a qualquer um dos homens poetas. Né? E é uma coisa rara, não por ser mulher, mas poucas mulheres escreviam poesia naquela época com ela, porque os homens tinham mais acesso, né? Às vezes me perguntam isso, por que na aula de interpretações do Brasil é mais homens? Por que no curso de economia a bibliografia é de mais homens? Eu digo, vem cá, você tem que imaginar que as mulheres eram até então excluídas desse circuito. Então é muito difícil ter grandes economistas mulheres no século XIX, porque muitas vezes não deixavam nem frequentar a universidade, né? E na literatura até eram perseguidas. A Luciana de Abreu aqui eram mal vistas, né? Então, por isso que não tem. Então, a Cecília, eu acho que ela é duplamente valorizada por mim, porque ela também venceu essa barreira, né? Aliás, ela começa vencendo a barreira quando ela ganha um prêmio da Academia Brasileira de Letras como o melhor livro de poesia do ano, em 1937, só que era anônimo. Os caras pensaram que estavam premiando um homem, né? Porque era anônimo. E quando viram, ela, que era jovem ainda, ganhou o prêmio da Academia, né? Eu acho que Vaga Música era o nome do livro que ela ganha. Professor, eu nunca li Cecília Meirelles e recentemente eu estava buscando poesias novas para ler. Muito obrigada pela indicação. Eu acho que vai. Olha, e tem publicado, inclusive, obras completas de Cecília Meirelles. O MEC uma com vez certeza. publicou. Hoje em dia tem obras completas E de que eu gosto muito também, o Romanceiro da Inconfidência. Tem de vários gêneros, né? O Romanceiro, ele é uma obra sobre a saga toda do Tiradentes, de Vila Rica e tal. Mas tem as poesias mais intimistas, tem de vários tipos, né? Porque a Cecília também é diferente enquadrar numa escola, porque ela é modernista, mas ela tem influência do simbolismo. Ela não é assim, tipo Mário de Andrade, por exemplo, esse é o modernismo, né? Ou outro. Ela é meio eclética, vamos dizer, quanto a estilo. Isso é bacana. Eu acho isso uma coisa boa, né? Com certeza, ela vou anotar. Foge de um rótulo também. Sim. E a indicação de um livro de economia, professor? Qual que o senhor daria? Só um, se tivesse que escolher. Para quem não conhece muito de economia também. É tão difícil. Pode ser mais de um. Olha,
Eu vou te dar, assim, uma resposta que é o seguinte. Muitos professores que eu tive, muitos não, alguns professores chegaram e disseram assim, como é que você resolveu fazer economia? E eu me lembro que mais de um chegou e disse assim, eu estava no ensino médio e mandaram ler Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. E eu gostei muito do livro, o professor de História mandou ler, e aí que eu descobri como a economia é interessante. Talvez seja um livro e é um livro que o grande público pode ler, né? Economia é difícil a gente recomendar para o grande público um livro, porque economia é uma coisa mais árida, né? As pessoas começam a discutir taxa de juros, PIB, depende de definições anteriores para tu entender o que está falando, né? Então, assim, eu acho difícil, né, se recomendar. Talvez, né, eu começaria, um viés meu, por história econômica. Ler o Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, História Econômica do Caio Prado Júnior, sei lá eu, né? Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, né? Um livro mais de ciência política. Eu acho que o meu viés talvez seja não começar com teoria econômica, porque eu acho que isso é mais o curso de economia, né? Mas uma coisa, eu acho que voltada à realidade brasileira, talvez seja a melhor forma de uma pessoa se introduzir. Mas é uma coisa que é um viés da minha parte, né? Sim. E tudo bem, tudo bem. Faz parte, né, Sim. desse viés. Então, é isso, professor. Muito obrigada pela tua participação aqui novamente, por compartilhar todos os teus conhecimentos, pelo teu tempo, por conversar com a gente, com tanta disponibilidade, né? Tanto bom humor. E agradeço muito. Tá bom. Olha, eu quero agradecer também a vocês a oportunidade. Me sinto muito honrado de ser dos primeiros professores a ser convidado para vir aqui. Desejo muita sorte, muito êxito no projeto de vocês. Obrigada. Né? Transmito também aos professores que estão orientando e colaborando com vocês. E fico também à disposição, se necessário for, para mais tarde participar em outros projetos de vocês. Senhor, muito obrigada. Muito Ficamos obrigada. lisonjeadas. Tá, ok. Obrigado.